Vamos então começar o segundo capítulo, família. A voz ainda não voltou totalmente ao normal, mas já está bem melhor que nosso estudo anterior. Nós vamos ver aqui um trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, os laços espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos por meio das várias migrações da alma. A segunda, as dos laços corporais, frágeis, como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. É o item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Emmanuel está sempre trabalhando com um trecho do Livro dos Espíritos ou um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos, da questão 773 à questão 775, também falando sobre a família. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, tirando fora a humanidade, então, de todas as associações, porque existem várias associações aqui na Terra. Então, de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa a constituição da família. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos, colocando lá que os laços de família, os laços que nós montamos na família, são a educação, são os primórdios para a nossa educação, para o nosso aprimoramento, para que a gente possa verdadeiramente se amar como somos, como irmãos. Então, a constituição da família, nós vamos ver no Livro dos Espíritos, 1868, já colocando a família como a constituição mais importante. Nós vamos ver Emmanuel colocando aqui, e a sociologia vai colocar depois disso que a família é a célula máter da sociedade. De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Então, é uma associação, uma agremiação. Nós vamos ver que em algumas culturas é uma associação, uma agremiação religiosa, em outras culturas civil, nós vamos ver ali por um papel passado, por um contrato, por um acordo, mas para o plano espiritual nada disso importa. O que importa é o sentimento de dois seres, dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, formando pelos laços afetivos, pelo amor, uma família. Então, de semelhante agremiação na qual dois seres se conjugam pelo afeto, pelo amor, não por outros interesses, é afeto e amor. Surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. É o alicerce do aprendizado, e nós vamos ver que a sociedade é o reflexo do lar. Se nós temos uma sociedade mais evoluída, uma sociedade mais estruturada, uma sociedade mais harmoniosa, é porque os laços afetivos, os laços familiares, a congregação familiar que existe nessa sociedade é mais evoluída, é mais estruturada. Numa sociedade corrupta, numa sociedade desestruturada, é porque, infelizmente, os laços familiares são corrompidos e são menos estruturados. A sociedade é sempre um reflexo
da família, da estrutura familiar. Por meio do casal, e aqui ele está falando da reprodução, porque é através do casal homem e mulher que vai ter o processo da reencarnação, que é a forma que nós temos aqui no planeta de podermos melhorar, de podermos nos estruturar. Por meio do casal aí estabelecido, por meio do casal estabelecido no amor, ele não está falando aqui daquela balada que engravida. Ninguém aqui está falando de que se engravidou, digamos assim, de bobeira, para fazer um aborto, de hipótese alguma. São situações que a lei de ação e reação vai fazer com que assuma a responsabilidade das besteiras que se faz. Mas o que ele está colocando, esse vínculo do lar, essa estruturação familiar, ela tem que ser por amor. Um casal que gera biologicamente uma criança, essa geração tem que ser por amor, por afetividade, por estrutura de se formar um lar. Um casal que se une e adota uma criança, porque nós vamos ver, quanto mais a gente estuda, nós vamos ver que não existe acaso, não existe coincidência, nós acertamos os vínculos familiares no plano espiritual, no nosso roteiro no plano espiritual. Então os filhos são filhos temporários aqui na Terra. Na realidade somos todos irmãos. Então um casal que se une afetivamente por amor e que tem uma estabilidade, sejam dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, gerando uma família, biologicamente ou não. Isso não vai fazer diferença. Vão montar a estrutura da sociedade, vão montar um lar e vão criar filhos que na verdade são irmãos, que também têm toda essa estrutura, que também tem uma história, tem toda essa vinculação anterior por laços afetivos ou não, por laços, digamos assim, assertivos, de devedores, de buscar perdão, de buscar perdoar. Então nós temos uma estrutura que vem, né, ao longo da história nossa, a história de cada um, montando a estrutura familiar aqui na Terra. A estrutura familiar no plano espiritual, essa sim é montada pelo amor, essa sim é montada pelos laços fraternos. Então vamos repetir aqui. De semelhante agremiação na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Por meio do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação no mundo espiritual. Então, o processo do casal, homem e mulher, que geram uma nova vida, ele é um dos programas mais elevados do mundo espiritual, porque são as energias mais elevadas, são as energias divinas que todos nós temos, que vão gerar um outro ser. Mas infelizmente ainda nós não temos na nossa sociedade pais estruturados, mães estruturadas, pais evoluídos, mães evoluídas, para entender e para assumir, né, o sagrado do lar e da criação dos filhos. Mas temos aqueles que estão montando seus lares, né, sejam homoafetivos ou união ou estáveis, seja de que forma for, é a estabilidade do amor que vai fazer diferença para se montar o lar. Nós estamos falando aqui de sexualidade? Estamos, porque o que monta a afetividade, o que monta um casal, seja ele homoafetivo, seja ele hétero, e que faz com que esse casal seja estável, o primeiro sentimento é o sexual, da atração, é do amor que começa com essa atração, né? São os instintos que nós trazemos de várias e várias encarnações, onde nós fomos
polígamos. A poligamia, ela é o princípio da estrutura, né, familiar. Nós vamos ver no livro Ação e Reação, onde o André Luiz coloca ali que as tribos, né, as primeiras tribos, elas compuseram a primeira noção, né, de lar, né, que depois geraram a família. Né? Nós vamos ver isso no mundo maior. Nós vamos ver também com André Luiz no Evolução em Dois Mundos que o amor é aglutinação. Quando ele diz amor é uma força aglutinadora, em todos os sentidos. Ela começa como aglutinação nas nossas vidas antes de sermos hominais, mineral, vegetal, animal. A mãe que lambe a cria no mundo animal, ela está começando ali o processo de montar uma estrutura de família e de amor que, quando nós chegamos no mundo, na vida hominal, como seres humanos, nós vamos evoluir, sublimar, depurar tudo isso, né? Os animais que normalmente é a mãe, na maior parte da vida animal, que cuida da cria, mas tem os animais, os machos, que lutam pela cria, o lobo que luta pela alcateia, o leão que luta ali pelo seu harém, pelas suas crias. Ele está aprimorando e montando a semente daquilo que no hominal vai ser o pai, né, que vai cuidar da sua prole, vai cuidar da sua família, que nós vamos ver, né, no Evolução em Dois Mundos, o André Luiz colocando isso magistralmente. Nós vamos ver André colocando isso no Mundo Maior também, né, sobre a questão de como começou na primitividade as tribos e depois é o começo da célula que gera a célula familiar, né, que gera a família. E o Emmanuel colocando aqui, por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. O homem e a mulher, gerando um novo ser, estão ali colocando em função verdadeira as energias sublimes, as energias que nos aproximam de Deus. Daí as fontes de alegria que se lhes rebentam do ser com as tarefas da procriação. Nós vamos ver que os sentimentos amorosos fazem com que se constitua uma família, os filhos vão alicerçar esta família, o amor do casal, a estabilidade do casal, dos dois seres que se uniram ali, formaram um casal e formaram a família, não importando o gênero, vão pelo amor, pela estabilidade desse amor, transmitir a esses filhos, sejam eles biológicos ou não, esta estrutura, vão transmitir força, vão transmitir o amor, vão estruturar esse lar para que esses seres, esses nossos irmãos que estamos criando ali como filhos, possam se estruturar e realizar as suas tarefas. Como nós fomos, né, amparados e estruturados pelos nossos pais, nós temos que estruturar e amparar os nossos filhos, sejam eles biológicos ou não. Nós temos que nutrir e fortalecer a estabilidade da nossa união, seja homoafetiva, seja heteroafetiva, não importa, a união tem que ser estável. E ela, com o tempo, fica cada vez mais estável. Vai se ver que a atração, que começou a união, que a sexualidade, ela vai diminuindo. Isso faz parte da evolução, da sublimação da sexualidade, essa atração diminuir e aumentando cada vez mais o amor. O casal se completando
no olhar, no abraço, na transferência de energia, que é muito maior, né, nos laços afetivos, que continua na vida sexual, mas o amor e a transferência afetiva entre esses dois seres vai se sublimando cada vez mais, que chega às vezes numa certa idade que às vezes nem tem mais o intercurso, não tem nem mais ou diminuiu muito as relações sexuais, mas o amor aumentou muito, o carinho aumentou muito. O carinho é o mais importante. A troca de energia, porque é esta troca de energia, é este carinho que nós vamos ter na nossa verdadeira vida, na vida espiritual. Porque lá nós não temos órgãos sexuais, nós temos amor. E o amor, através da energia, ele nutre, ele acalma, ele tranquiliza, ele nos dá um prazer 10.000 vezes maior do que o prazer do intercurso sexual. Aqueles que se amam verdadeiramente sabem disso. E ele coloca aqui, por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Daí as fontes de alegria que se lhes arrebentam do ser com as tarefas da procriação. Os filhos são liames, né? São as ligações de amor conscientizado. Ligações de amor conscientizado. Quando essas ligações de amor não são conscientizadas, tenham o filho e entreguem este filho para que aqueles que estão em união estável e não podem ter filhos possam criar esses filhos. É uma ligação, é uma força que nós estamos muito próximos de Deus. Jamais, jamais matem, jamais busquem no assassinato uma saída para uma irresponsabilidade, para um relacionamento impensado. Entreguem para que alguém com amor possa criar. Quando a nossa sociedade estiver mais evoluída, nós teremos a adoção única e exclusivamente dos órfãos, aqueles que, pela história de vida, pelo seu aprendizado, ficam órfãos, não existe acaso, não existe coincidência, e serão adotados, né, por aqueles que verdadeiramente no plano espiritual foi feito o roteiro do lar e da família, porque não existe acaso, não existe coincidência. A irresponsabilidade da sexualidade destrambelhada, irresponsável, desvairada, sem amor, sem critério, é que faz com que a gente tenha, infelizmente, crianças com desamor em volta delas. Então a gente precisa fazer uma análise, precisa educar a sexualidade, precisa educar os jovens, precisa educar aqueles que nós amamos em todos os sentidos. Educar a respeitar o outro, educar e aprender a ouvir não, porque nós vamos ver as crianças hoje em dia que infelizmente os pais não querem dizer não, não querem que falte nada, não querem que tenham nenhum sabor, e aí no primeiro namoradinho, na primeira namoradinha que chuta o traseiro, se desestrutura, porque não tem resiliência, não tem aprendizado, não tem estrutura para ouvir o não. E às vezes recorre ao suicídio. Nós temos que a responsabilidade daqueles que educam, do pai e da mãe, porque pai e mãe é aquele que educa, não importa se seja pai ou mãe biológico ou não. Isso não pode ser transferido para empregados, não pode ser transferido para professores, não pode ser transferido para os avós. São os pais que têm que educar os seus filhos. Prepará-los para a vida, prepará-los para o mundo, e o que eles mais vão ouvir no mundo é não. O que eles mais vão sentir do mundo é tapa, é rasteira,
porque é assim que é o mundo. E nós temos que preparar os nossos filhos em casa, no lar, para terem estrutura e força para enfrentar o mundo e para vencer no mundo. Como que Jesus colocou, ele venceu no mundo, ele não venceu, desculpa, para vencer o mundo e não no mundo, porque Jesus não venceu no mundo. Muito pelo contrário, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões, mas ele venceu o mundo, as ilusões, ele venceu a Mamon, né? Esse Deus da materialidade que infelizmente ilude e faz com que a maioria de nós perca a encarnação. Os filhos são liames, né? São ligações de amor conscientizado que lhes granjeiam proteção mais extensa do mundo maior, de vez que todos nós integramos grupos afins. O grupo que nós integramos aqui na vida material, nós temos ali uma diversidade. Uns são amigos, outros são inimigos de vidas passadas que a gente tem que aprender a amar, que a gente tem que reconciliar, mas nós sempre temos, tanto no grupo da família biológica, mas principalmente no grupo karma que a gente encarna, muitos dos nossos familiares verdadeiros, da nossa família espiritual. Nós temos à nossa volta um condomínio de encarnados e desencarnados que fazem parte da nossa família espiritual e que estão junto conosco porque nos amam, porque querem nos ajudar a crescermos e a evoluir. Então, por isso que ele coloca aqui, os filhos são liames, né? São as ligações de amor conscientizado que lhes granjeiam proteção mais extensa do mundo maior, fazendo com que o lar, a família, mereça uma proteção e um auxílio do plano espiritual ainda muito maior do que a gente possa imaginar. De vez que todos nós integramos grupos afins, nossas famílias espirituais. Na arena terrestre, infelizmente aqui na Terra, é uma arena, é uma luta, né, de aprimoramento, diamante lapidando a diamante, porque a única coisa que lapida um diamante é outro diamante. Então nós somos diamantes aqui nos lapidando pelo atrito, para que nos transformemos em brilhantes, né? em pedras puras para refletir a luz e o amor de Deus. Então na arena terrestre é justo que determinada criatura se faça assistida por outras que lhe respiram a mesma faixa de interesse afetivo. Então, de modo idêntico, é natural que as inteligências domiciliadas nas esferas superiores se consagrem a resguardar e guiar aqueles companheiros de experiência volvidos, né, que voltaram à reencarnação para fins de progresso e burilamento. Então, nós estaremos ligados aqui pela faixa de energia, pela similaridade, e teremos à nossa volta, pela misericórdia de Deus, espíritos melhores do que nós para nos ajudar, encarnados e desencarnados, que fazem parte da nossa família espiritual. Teremos os iguais que estarão ali, né, no diamante lapidando o diamante, no atrito nos lapidando, graças a Deus, porque são os irmãozinhos instigantes que nos fazem crescer. São esses atritos, essas lapidações que fazem com que a gente se aprimore e que a gente melhore. E graças a Deus, nenhum de nós está sozinho. Nós temos a família espiritual encarnada, a família espiritual desencarnada, nos auxiliando para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. A parentela no planeta faz-se filtro da família espiritual, sediada além da existência física, mantendo os laços pré-existentes entre aqueles que comungam o clima. A parentela, faz-se filtro da família espiritual. Por quê? Porque da família espiritual vão vir dentro da família biológica, vão vir dentro da parentela, né, dentro dos parentes mais próximos e os agregados. Às vezes a gente tem mais
mais sintonia com o cunhado, com o sobrinho, com o primo, com um tio que é casado com uma tia, que a tia é consanguínea, o tio não é, mas a gente tem mais afinidade com ele, porque faz parte da família espiritual. Por isso que ele diz, perdão, a parentela no planeta faz-se filtro da família espiritual sediada além da existência física, mantendo os laços pré-existentes entre aqueles que lhe comungam o clima. Laços pré-existentes de amor, laços pré-existentes de ajuda, de companheirismo, de parceria. Mas, nesses laços da família também tem os laços pré-existentes de ajustes. Perdões que precisam ser dados e perdões que precisam ser pedidos. Acertos, arestas que precisam ser aplainadas. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante a leis do destino. Afetos e desafetos, amigos e inimigos se juntam na parentela familiar aqui na Terra, para que a gente possa se burilar, para que a gente possa se acertar, para que a gente possa se aninhar também, né? Aqueles que nos são tão queridos, tão amados já de vidas passadas. A gente traz, né, instintos, a gente traz aprendizados, a gente traz erros, a gente traz preconceitos, e é na família terráquea, aqui na família biológica, na parentela, que são aqueles que formam a família aqui na Terra, que nós vamos nos burilar, nós vamos aprender, crescer, nós vamos amar, nós vamos receber carinho, nós vamos receber aconchego, nós vamos aprender a amar, vamos aprender a trocar as nossas energias sexuais dentro da família, que são as energias sublimadas, e vamos aprender a trocar com um companheiro ou uma companheira, e vamos aprender a sublimar essas energias também com companheiros ou companheiras para crescermos e evoluirmos. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar evolui, né? Ele evolui incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sobre os ditames, sobre o impulso do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre um educandário valioso da alma, né? Se levante, se construa, né? Sempre um educandário valioso da alma. Apesar disso, né, das dificuldades da família encarnada aqui na Terra, importa reconhecer que o clã familiar, né, toda a parentela, toda aquela estrutura montada aqui na Terra, evolui incessantemente. Estamos todos evoluindo juntos para mais amplos conceitos de vivência coletiva, aprendendo a viver coletivamente, aprendendo a amar, aprendendo a se respeitar, aprendendo a respeitar o direito do outro, aprendendo e sublimando os nossos erros, as nossas tendências, aquilo que a gente traz de vidas passadas em todos os sentidos, e na sexualidade também, porque a sexualidade está na base da estrutura familiar. Sobre os ditames, né, sobre o ditame e impulso do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija, né, se construa, se levante, sempre um educandário valioso da alma. Porque nós nos educamos, reeducamos, educamos nossos filhos, educamos nossos netos, sobrinhos, todos aqueles que estão à nossa volta através do exemplo.
Nós não temos o direito de intervir na vida de ninguém, nem podemos desrespeitar o livre-arbítrio de ninguém. Nós educamos pelo amor. Como Francisco de Assis colocou, nós temos que levar o evangelho a todos, em último caso, através da palavra. Ele termina de uma forma linda. Temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina. A célula máter da sociedade, que é a família, que é o núcleo doméstico, que é o lar, é uma organização de origem divina. É uma organização que existe, né, no plano espiritual, é uma organização que existe em todos os planos superiores e que a gente começa a construir no mundo animal, ali lambendo a cria. No hominal nós vamos nos estruturando desde o mundo primitivo, aqui no de provas e expiações, começando a estruturar, porque nós vamos ver que a monogamia é uma elevação, porque a poligamia ela é primitiva. Nós não estamos colocando aqui é errado, não é certo ou errado, é processo de aprendizado. Nós começamos na poligamia, a evolução é a monogamia. Infelizmente aqui no nosso provas e expiações a gente vê a hipocrisia, as pessoas se colocando monogâmicas e por trás ainda trazendo a poligamia, ainda trazendo uma desestruturação, porque não consegue sublimar as suas energias sexuais, porque a monogamia é evolução. Nós vamos ser cada vez mais estruturados na monogamia, nós vamos cada vez mais encarnados e desencarnados, nos associarmos por amor, monogamicamente, trabalhando e evoluindo juntos, dois seres juntos, não importa o gênero, são espíritos que pelo amor se unem para aprender e crescer juntos. Então temos dessa forma no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio, o seio familiar, encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. É na família, com o aprendizado familiar, encarnados, com a família, estrutura familiar, na verdadeira vida, desencarnados, que é um grupo familiar muito maior, porque a cada encarnação nós vamos amando, nós vamos estruturando, vamos nos agregando com outras pessoas, então a nossa família espiritual vai ficando cada vez maior, até que a gente consiga ver na nossa família o mundo todo, porque somos todos irmãos, somos uma única família. E o nosso irmão mais velho, que é o Mestre Jesus, é o governador deste planeta. Então, a hora que nós realmente crescermos, evoluirmos, sublimarmos todas as más tendências, sublimarmos a nossa deseducação sexual, que infelizmente a gente traz de várias encarnações, aprendermos a nos reeducarmos sexualmente, nós vamos utilizar essas nossas energias para o amor, vamos utilizar essas nossas energias para agregarmos e estruturarmos mais todas as famílias a qual nós pertencemos, porque a nossa casa espírita, o templo evangélico, a igreja católica, a sinagoga, são famílias que nós estamos estruturando. Então, a hora que nós mantivermos todas essas famílias que nós estruturamos em amor, nós vamos evoluir, com isso estaremos evoluindo o planeta também. O planeta que a transição para a regeneração é a evolução do amor em todos os sentidos, porque uma das estruturas para a regeneração é não ter ninguém passando fome, é aprendermos a olhar com fraternidade e empatia ao outro, é não matarmos o nosso irmãozinho menor, que são os animais, é não nos alimentarmos do nosso irmão, que é o animal. O mundo, para começar a sua regeneração, tem que sair
desse processo de carregar um cadáver no gástrico, no estômago. Nós temos que evoluirmos e sairmos dessa primitividade para que possamos começar a regeneração e ao estarmos regenerados, porque regeneração é uma transição do provas e expiações para um mundo ditoso, para um mundo feliz. Então, quando nós estivermos verdadeiramente regenerados, o amor estará imperando. O bem impera. Nós estaremos eliminando a dualidade dentro de nós. Nós não estaremos mais lutando dentro de nós com o bem, com o mal, porque não vai existir mais o mal. Quando nós estivermos saindo da regeneração, não existirá mais o mal em nós. Só o bem, só o amor, só a sublimação de todos os sentimentos, para que possamos entrar no mundo ditoso, no mundo feliz, onde a felicidade, o amor, a fraternidade impera, onde já começa ali o processo para a angelitude. Então, nós terminamos aqui o capítulo da família, né? A base, a estruturação de tudo, e no nosso próximo estudo nós vamos ver o namoro. Até lá!